Calcule os limites abaixo. Então aqui nós temos o limite da função x elevado na quarta menos 16 dividido por x mais 2, quando x tende a menos 2. Então, o primeiro passo para resolver um limite é aplicar a substituição direta. Tá? Substituir x por menos 2. Fazendo isso na expressão, nós vamos ter menos 2 elevado na quarta potência, menos 16, dividido por menos 2 mais 2. Menos 2 na quarta potência fica 16 positivo. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E como o expoente é par, toda base negativa elevada a um expoente par se torna positivo. Então por isso que fica 16 positivo. Menos 16 dividido por menos 2 mais 2. Tá bom? 16 menos 16 dá 0. Menos 2 mais 2 também dá 0. Perceba que a substituição direta, por meio da substituição direta, não foi possível encontrar o limite. Isso daqui é uma indeterminação. Tá bom? Então a gente vai ter que manipular algebricamente a função de modo a fugir dessa indeterminação. Tá bom? E agora, pessoal, entra uma parte crucial, tá? Uma parte que você tem que dominar isso. Você que está iniciando agora, né, os seus estudos no cálculo, você tem que saber muito bem manipular essas funções. Tá bom? Eu vou iniciar então, né, o passo a passo, digamos assim, iniciar a forma mais simplificada possível, né, para você entender como manipular essa função. Só que daqui para frente, né, um exercício que eu peço a todos vocês que comecem, né, a guardar mentalmente essas fatorações. Tá? Que isso vai facilitar muito a vida de vocês daqui para frente. Então vamos lá. Perceba que o problema, né, o zero no numerador não é um problema. O problema é o zero no denominador. Tá? Divisão por zero a gente sabe que não existe. Tá? Então a gente vai ter que transformar, né, essa função x na quarta menos 16, né, de tal forma que seja possível simplificar com x mais 2. Tá bom? Eu vou explicar aqui a forma direta e depois eu vou fazer a forma a forma passo a passo de como fatorar aquele polinômio. Tá bom? Então perceba, nós podemos reescrever x na quarta menos 16 como x ao quadrado menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 4, dividido por x mais 2. Isso quando x tende a menos 2. Tá? Professor, da onde que você, né, tirou essa fatoração aqui? Pessoal, quando você tem aqui, né, seja um x quadrado, um x na quarta, menos algum termo, isso é uma fatoração que a gente chama fatoração da diferença de quadrados. Tá? Perceba que você tem um termo aqui, né, menos e mais, por isso que fala que é da diferença. Tá? X ao quadrado menos 4, que multiplica x quadrado mais 4. Se você multiplicar isso aqui, você retoma x na quarta menos 16. Tá bom? Só que se você aplicar x tendendo a menos 2 novamente aqui, você vai chegar numa determinação. Porque você ainda não conseguiu eliminar o seu problema, que é o denominador. Esse denominador tem que sair daqui. Por quê? Porque ele sempre vai dar zero. E nós temos que fugir desse zero. Tá bom? Nós fizemos então a fatoração desse termo nesse daqui. Só que nós podemos fatorar também esse termo aqui. X ao quadrado menos 4. Da mesma forma como fatoramos aquele termo anterior. De que forma fica então, né, professor? Então fica limite quando x tende a menos 2. X ao quadrado menos 4 a gente transforma em x mais 2, que multiplica x menos 2. Tá bom? Se você multiplicar isso aqui, você volta na expressão x ao quadrado menos 4. E vou copiar essa expressão aqui, x ao quadrado mais 4. E divido por
x mais 2. Olha só que interessante. X menos 2 agora pode cancelar com esse x mais 2. Por que que pode? Porque isso aqui tudo, pessoal, é uma multiplicação. E a gente sabe que a gente pode simplificar quando a gente tem fatores, tanto no denominador tanto no numerador quanto no denominador que sejam comuns. Tá? E perceba que esse fator é comum a esse. Então a gente pode fatorar. Então significa que a gente transformou essa função na função x que multiplica 2, que multiplica x menos 2, perdão, e x ao quadrado mais 4. Agora, se você aplicar a substituição do limite direto, você encontra um valor para esse limite. Então, no lugar de x, vamos colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2, que multiplica menos 2 ao quadrado mais 4. Então, aqui vai ficar menos 2 com menos 2, fica menos 4. Que multiplica menos 2 ao quadrado, fica 4. Tá? Então, vai ficar 4 mais 4. Ou seja, vai ficar menos 4. 4 mais 4 dá 8. Então, menos 4 vezes 8, que dá menos 32. Então, esse é o valor do limite. Tá bom? Bom, só que eu falei para vocês, eu fiz nessas fatorações de forma direta. Tá? Ah, professor, mas né, eu estou começando agora o estudo, eu não sei fazer essas fatorações. Tá? Existe um jeito também, existe um outro jeito, né, para quem não domina, digamos assim, quem não tem facilidade para fazer essas fatorações. Tá? Mas perceba que esse modo aqui de fatorar torna mais simples os cálculos, tá bom? Isso a gente pode, tá, pessoal? Só fazendo aqui um parênteses, a gente pode fazer o estudo dessa diferença de quadrado do seguinte modo. Quando a gente tem, por exemplo, né, a menos b, que multiplica a mais b, isso daqui resulta em a ao quadrado menos b ao quadrado. E a partir disso aqui, tá, que a gente consegue fazer essa adaptação muito rápido. Por quê? A vezes a dá a ao quadrado. A vezes b dá mais ab. A que multiplica menos b dá menos ab. E menos b que multiplica b fica menos b quadrado. Por isso que sobra apenas a quadrado menos b quadrado, porque esses termos aqui são opostos. Eles se cancelam. Por isso que a gente fala, né, fatorar na diferença de quadrados, porque vai dar no final uma diferença de quadrados. O quadrado a menos o quadrado b. Tá? E quando aparece dessa forma aqui, tá, um termo ao quadrado e outro que é um quadrado, a gente pode adaptar. Por quê? Perceba que aqui nós temos 1x na quarta. Tá? 1x na quarta significa que o x ao quadrado é o próprio quadrado. Tá bom? Então o seu a vai ser o x ao quadrado menos, tá? Menos o seu b, que nesse caso é 16. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16? Dá 4. Por isso que a gente coloca 4. E depois, novamente copia o a, que é x quadrado, e o b, que é 4. E você tem então a diferença de quadrados. Tá bom? Perceba que x ao quadrado mais 4 não é possível fazer essa separação. Só é possível fazer quando você tem um termo ao quadrado menos outro quadrado. Tá? Perceba que 16 é quadrado, 4 é quadrado, 1 é quadrado, 9 é quadrado. Então sempre vai aparecer esses quadrados perfeitos. Então é sempre bom você associar isso, tá bom? Professor, não entendi muito bem o que o professor falou. Vamos então modificar, por exemplo, vamos modificar o exemplo, tá? Vamos colocar, por exemplo, x ao quadrado menos 9. Como que a gente fatora x quadrado menos 9? Muito simples. X mais 3 e multiplica x menos 3.
x mais 3 que multiplica x menos 3. Porque 3, né, é a raiz quadrada de 9. Ou seja, 9 é um quadrado perfeito, né, 3 ao quadrado origina 9. Tá? Então, quando você multiplica isso daqui, você volta nessa expressão. Ok? Então, né, existem várias outras expressões, né? Por exemplo, 4x ao quadrado menos 9. Como que a gente fatora isso? Muito simples. Aqui nós temos 2x menos 3, que multiplica 2x mais 3. 2x que multiplica 2x dá 4x quadrado. Como são opostos, aqueles termos do meio vão se cancelar e vai ficar menos 3 que multiplica 3, que dá menos 9. Tá bom? Então é sempre bom você praticar essa fatoração mentalmente. Tá? Isso vai facilitar muito os seus cálculos. Mas, como eu disse para vocês, há também outra forma de determinar essa fatoração. Como que a gente pode fazer isso? Efetuando a divisão de polinômio. Tá bom? Então a gente vai pegar o polinômio. Deixa eu fazer aqui uma divisão novamente. Você pega o polinômio x elevado na quarta menos 16 e vai dividir por x mais 2. Tá bom? Isso aqui você aprendeu lá na disciplina de matemática, né? Matemática básica. X quadrado menos 16 dividido por x mais 2. Como que a gente faz isso? Aquele algoritmo da chave. Lembra que sempre tem um menos aqui na frente. Tá? Todo valor que você multiplica, você tem que multiplicar por menos antes de você colocar embaixo dessa expressão. Então, se você quer eliminar x na quarta, você coloca aqui x ao cubo. X ao cubo vezes x dá x na quarta. Com esse menos, fica menos x na quarta. X ao cubo vezes 2 dá 2x cubo. 2x cubo com esse menos fica menos 2x cubo. Então aqui você cancela o x na quarta com x na quarta e fica então com menos 2x cubo menos 16. Agora você quer eliminar o menos 2x cubo. Então você vai colocar aqui menos 2x quadrado. Menos 2x quadrado que multiplica x fica menos 2x cubo. Menos 2x cubo com esse menos fica mais 2x cubo. Depois, menos 2x quadrado vezes 2 fica menos 4x quadrado. Com esse menos fica mais 4x quadrado. Só vou apagar aqui embaixo, tá, pessoal? Para a gente continuar o raciocínio aqui. Então, divide aqui, coloca, né, a divisória aqui da soma. Então, esse termo cancela com esse, sobra 4x quadrado menos 16. Quer eliminar o 4x quadrado, você vai somar mais 4x. Certo? 4x vezes x vai dar 4x quadrado. Com o menos do algoritmo, fica menos 4x quadrado. 4x que multiplica 2 fica 8x. Com esse menos, fica menos 8x. Então aqui você novamente faz a soma, esse termo cancela com esse, sobra menos 8x menos 16. Para eliminar o menos 8x, você coloca menos 8 aqui. Menos 8 que multiplica x dá menos 8x. Com esse menos, fica mais 8x. Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Com esse menos, fica mais 16. Perceba que você chegou aqui em resto zero. Tá bom? Então significa que quando você divide esse termo, x na quarta menos 16, por esse, sobra um polinômio de terceiro grau. Tá? E olha que interessante. Esse polinômio de terceiro grau nada mais é do que essa expressão aqui. Quer conferir? X, vou fazer aqui, tá? X vezes x quadrado dá x cubo. X que multiplica 4 fica 4x.
menos 2x², menos 2 que multiplica 4 dá menos 8. Colocando em ordem, vamos ter x² menos 2x² mais 4x menos 8. Perceba exatamente o polinômio que a gente encontrou no quociente. Tá bom? Agora perceba, né, que você efetuando a divisão do polinômio, você levou um pouquinho mais de tempo para encontrar, né, essa mesma expressão. Que se você domina a fatoração, você encontra mais rápido. Tá bom? Então, essas são duas formas de você sair da indeterminação. Né? Ou você trabalha com fatoração, tá? Fatoração da diferença de quadrados, ou você pode efetuar então direto a divisão do polinômio, tá bom? Então, só relembrando com vocês, nós encontramos aqui que o limite foi menos 32, tá bom? Então a resposta desse item aqui, o limite então é menos 32. E se você substituir menos 2 nesse polinômio aqui, você também vai encontrar menos 32, tá bom? Com isso, então, finalizamos esse item. O limite, então, é menos 32. Agora temos o limite da função 2x² mais 3x² menos 2x, dividido por 2x² mais 5x, quando x tende a zero. Então, o primeiro passo do limite é aplicar a substituição direta. No lugar de x, vamos substituir por zero. Então, vamos ficar com 2 que multiplica 0² mais 3 que multiplica 0² menos 2 que multiplica 0, dividido por 2 que multiplica 0² mais 5 que multiplica 0. Perceba que todos os termos estão sendo multiplicados por 0, então vai resultar em 0. E embaixo também todos os termos estão sendo multiplicados por 0, o que resulta também em 0. Então, nós temos novamente uma indeterminação. Então, nós temos que manipular essa função de modo a fugir da indeterminação. Aqui fica evidente que a gente pode colocar um x em evidência, tá bom? Então, podemos representar essa função como limite quando x tende a zero. Colocando x em evidência, nós temos 2x², colocando um x em evidência, mais 3x menos 2. Se você multiplicar por x, você volta na expressão de cima. X que multiplica 2x², 2x³. X que multiplica 3x, 3x². E x que multiplica menos 2, menos 2x. Dividido, x em evidência também, fica 2x mais 5. Ok? Então aqui você pode simplificar esse x com esse x. E fica então o limite, quando x tende a zero, da função 2x² mais 3x menos 2, dividido por 2x mais 5. Efetuando então a substituição, nós vamos ter 2 que multiplica 0² mais 3 vezes 0 menos 2, dividido por 2 vezes 0 mais 5. Isso vai ser igual. Esse termo aqui vai para 0, esse vai para 0 e esse também vai para 0. Então sobra menos 2 dividido por 5. Tá bom? Então o limite é menos 2/5. Daí você se pergunta, né? Eu vou colocar aqui embaixo a resposta, tá? Limite quando x tende a zero, de 2x² mais 3x menos 2, dividido por 2x mais 5, é igual a menos 2/5, tá bom? Daí talvez vocês estejam se perguntando, né, como aquele caso anterior. Ah, professor, se eu não conseguir enxergar esse x aqui em evidência, eu posso calcular a divisão do polinômio? Também pode. Você vai passar um pouquinho mais de trabalho e não necessariamente a divisão vai dar resto zero, mas é possível adaptar daquela forma. Vou mostrar como que a gente pode fazer. Tá bom? Vou apagar só esse lado aqui, para a gente então efetuar a divisão do polinômio. Então deixa eu dividir aqui.
Então nós vamos dividir o polinômio 2x³ mais 3x² menos 2x por 2x² mais 5x, certo? Então se eu quero eliminar o x², o que eu vou fazer? Vou colocar um x aqui. Lembra que tem um sinal de menos do algoritmo da divisão. 2x² que multiplica x, fica 2x³. Com esse menos, fica menos 2x³. X que multiplica 5x², fica 5x que multiplica x, fica 5x². Com esse menos, fica menos 5x². Tá bom? Então aqui a gente pode somar os termos semelhantes. Esses aqui se cancelam. Menos 5x² mais 3x² fica menos 2x² menos 2x. Tá bom? Para eliminar o menos 2x², eu vou colocar aqui menos 1. Certo? Menos 1 que multiplica 2x², fica menos 2x². Com esse menos, fica mais 2x². Menos 1 que multiplica 5x, fica menos 5x. Com esse menos, fica mais 5x. Muito bem? Agora somos termos semelhantes, então esse termo se cancela. E sobra aqui 5x menos 2x, fica então 3x. Perceba que o nosso resto agora não foi zero, tá? Mas a gente consegue também montar uma expressão que envolva o quociente e o resto, tá? Daí você tem que lembrar lá daquelas aulas de matemática como que a gente reescreve utilizando o resto, quociente e divisor, tá bom? Então a gente pode representar aquele limite quando x tende a zero pelo quociente x menos 1, tá? Mais o resto 3x dividido, tá? Dividido por 2x² mais 5x. Então fica 2x² mais 5x. Tá bom? E agora, né? Como que a gente vai proceder com esse cálculo? Perceba que quando você aplica o limite tendendo a zero, você vai ter uma indeterminação aqui também, tá? Só que aqui fica mais fácil de você perceber que você pode cancelar esse x. Você pode também trabalhar com o x em evidência aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, vai ficar limite quando x tende a zero de x menos 1 mais, aqui você coloca o x em evidência, então fica 3. Embaixo coloca o x em evidência, fica 2x mais 5. Tá? Então aqui você também cancela esse x com esse x. Vou apagar essa parte aqui em cima. Tá? Vou apagar essa parte aqui em cima. Eu vou continuar meu cálculo aqui em cima. Então vai ficar limite quando x tende a zero de x menos 1 mais 3 dividido por 2x mais 5. Ok? Então aqui você aplica x tendendo a zero. Você vai ter 0 menos 1 mais 3 dividido 2 vezes x, que é 0, dá 0, mais 5. Então você vai ter que o limite quando x tende a zero de x menos 1 mais 3 dividido por 2x mais 5 vai ser igual a menos 1 mais 3/5. Tá bom? Vou apagar essa parte aqui embaixo.
Menos 1 mais 3 quintos. A gente vai então tirar o mínimo múltiplo comum ali. Então, limite quando x tende a zero, x menos 1 mais 3 dividido por 2x mais 5. O mínimo aqui então é 5. 5 que multiplica menos 1 dá menos 5. E aqui em cima então dá 3. Então, limite quando x tende a zero de x menos 1 mais 3 dividido por 2x mais 5 vai ser igual a menos 5 mais 3 dá menos 2, divide por 5. Perceba que, né, ambos os métodos chegaram no mesmo limite. Só que eu acho que agora você percebeu, né, que quando você divide o polinômio, tá, seu cálculo se torna um pouco mais extenso. Tá? E nesse caso você também teria que verificar que o x também teria que ser posto em evidência, tá bom? Então aí que eu me refiro, a importância de você analisar a função antes de querer fazer, por exemplo, a divisão de polinômios, tá? Você colocando apenas um x aqui em evidência, você chegou no menos 2 quintos muito mais rápido, tá? E perceba que quando você divide aquele polinômio, você está mais suscetível ao erro, tá bom? Então, eu volto a reforçar. É importante você dominar essas questões de colocar em evidência, né? Esse artifício de colocar em evidência, o artifício de fatorar, tá bom? Então, isso talvez possa ser difícil agora, no começo, mas se você dominar essas técnicas, você vai se dar muito bem no cálculo, nos próximos conteúdos que vai vir de cálculo, tá bom? Com isso, então, finalizamos esse item aqui. Vou apagar e volto para resolver o próximo. Neste item, temos que determinar, então, o limite quando x tende a zero da função, que é o produto de duas funções, 4x mais 6 dividido por 2x menos 2, que multiplica seno de 2x dividido por 7x, tá bom? Então, novamente, o primeiro passo para resolver o limite, né, para resolver formalmente o limite, é aplicar a substituição direta. Então, no lugar de x, vamos colocar 0. Então, 4 vezes 0 mais 6, dividido por 2x menos 2, perdão, 2 vezes 0 menos 2, que multiplica seno de 2 vezes 0, dividido por 7 vezes 0. Então aqui você vai ter 4 vezes 0 dá 0, mais 6 fica 6. 2 vezes 0 dá 0, menos 2 fica menos 2. 2 vezes 0 dá 0, seno de 0 é 0. 7 vezes 0 também dá 0. 6 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0. Então você também chegou numa indeterminação. Então a gente vai ter que manipular a função de modo, né, a fugir dessa indeterminação, tá bom? Aqui a gente vai aplicar, pessoal, uma propriedade de limite, tá? O limite do produto de funções é o produto dos limites separados. Não entendi nada que o professor falou. Bom, vamos fazer passo a passo. Se você tem limite, tá, de uma função f de x, e esse limite vale a, tá? X tendendo a algum valor, alguma constante, tá? E você tem que o limite tendendo a mesma constante de uma função g de x vale b. Se você calcular o limite de x tendendo a c da f de x vezes a g de x, então o produto dessas funções vai ser exatamente o produto do limite, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai separar essa expressão, essa função aqui, em dois limites, tá? Vamos calcular separadamente o limite dessas funções. Só que aqui a gente tem que desenvolver uma estratégia, tá? Pessoal, quando aparece a função seno, tá? E o limite tendendo a zero, você tem que rapidamente associar, não é regra, tá? Mas você sempre tem que associar ao limite fundamental, tá?
Que limite fundamental é esse, professor? O limite quando x tende a zero da função seno de x dividido por x. Isso daqui é igual a 1. Tá? Isso aqui é um limite fundamental. E esse limite fundamental está mascarado aqui no meio dessa expressão. Tá? Para que esse limite fundamental seja aplicado aqui, esse 7x a gente tem que transformar em 2x. Porque o seno do arco tem que ser dividido pelo arco. Então, se o arco aqui é 2x, logo isso aqui tem que ser dividido por 2x também. E daí entra a questão de você dominar a manipulação das funções. Tá bom? Perceba, como que a gente transforma 7x em 2x? Tá? Aí está uma questão interessante. Como que a gente faz isso? Perceba, eu tenho 7x, tá? E tenho que multiplicar por alguma constante para transformar isso daqui em 2x. Tá? Muito simples. O que acontece? Basta você passar esse 7x dividindo. Então a nossa constante vai ser 2x dividido por 7x. Esse x cancela com esse x. E a nossa constante, então, vai ser igual a 2/7. Tá bom? Bom, e como que a gente aplica isso, né, naquela expressão? Muito simples. A gente vai multiplicar o denominador e multiplicar o numerador. Porque se a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador, nós não alteramos a função. Tá bom? Então, nós vamos reescrever aquele limite. Tá? Vamos reescrever esse limite quando x tende a zero. 4x mais 6x dividido por 2x menos 2 vezes, olha só, interessante, vezes 2/7 seno de 2x dividido por 2/7 que multiplica 7x. O que acontece aqui? Esse 7 cancela com esse. Tá? Deixa eu apagar aqui do lado. Deixa eu apagar aqui do ladinho. E nós vamos então ficar com o limite de x tendendo a zero de 4x mais 6 dividido por 2x menos 2, que multiplica 2/7 da função seno de 2x dividido por 2 que multiplica x. Ok? Então perceba que aqui nós já temos um limite fundamental. Por quê? Nós podemos agora verificar e chamar essa função de f de x e essa função aqui da função g de x. Então nós vamos ter o limite quando x tende a zero da função 4x mais 6 dividido por 2x menos 2. Esse 2/7 vem para frente do limite, então vezes 2/7 do limite quando x tende a zero da função seno de 2x dividido por 2x. Olha só, né? O quanto é legal, né? O quanto se torna simples se você domina essas manipulações de funções, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Calcular o limite de cada função dessa, tá? Então vou apagar aqui em cima, tá? Vou apagar aqui em cima para a gente resolver esse limite agora nesse mesmo layout aqui, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, isso daqui é um limite fundamental, é o limite fundamental do seno, tá? Limite quando x tende a zero de seno de x, né? Na verdade, o seno de um arco
tá? Vou colocar aqui, vou colocar x, tá? Seno de x por x, isso vale 1. Quando o arco, né, é o mesmo, a relação também vale, tá? Não pense que esse 2 aqui foge, né, do limite fundamental. Aqui poderia ser 3x e aqui poderia ser 3x. Poderia ser 1000x e ali 1000x. Tanto faz. Desde que o arco seja igual ao denominador, esse limite sempre vai valer. Tá bom? Então perceba que isso daqui a gente vai substituir por 1. Tá bom? Então nós vamos ter que limite, quando x tende a 0, da função 4x mais 6 dividido por 2x menos 2, vezes 2/7 vezes esse limite que a gente sabe que vale 1, vai ser igual. Esse 2/7 aqui eu posso colocar para frente do limite, então vai ficar 2/7 do limite, quando x tende a 0, de 4x mais 6 dividido por 2x menos 2. Agora a gente aplica a substituição aqui. Substituição de 0 no lugar de x. Vamos ficar então com esse 2/7, que é a constante, que vai multiplicar 4 vezes 0 mais 6 dividido por 2 vezes 0 menos 2. Então, limite de x tendendo a 0. Vou copiar essa expressão aqui em cima, tá? Mais 6 dividido por 2x menos 2, que multiplica seno de 2x dividido por 7x, vai ser esse termo aqui dá 0, esse termo aqui dá 0, esse 2 aqui embaixo simplifica com esse 2, então sobrou esse menos e esse 6. Então fica 6 vezes 1, 6 vezes 1 dá 6, dividido por 7, e nós temos aqui esse menos, então fica menos 6/7. Para quem, né, não compreendeu então essa simplificação, vamos colocar aqui bem passo a passo. 2/7, 4 vezes 0 dá 0, mais 6 dá 6, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, menos 2 fica menos 2. Então aqui vai ficar 12 e aqui menos 14. Dá para simplificar por 2. Fica então, esse menos, né, fica aqui como sinal da fração. 12 divide por 2 dá 6, 14 divide por 2 dá 7. Menos 6/7, tá bom? Então esse é o limite, e com isso então finalizamos o exercício. O limite menos 6/7.